Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando aí a mais uma live. Sejam muito bem-vindos. O tema hoje é as etapas para tirar música de ouvido. Um tema muito legal para nós músicos, né? Um tema que vai ajudar muito você no seu ministério, para tirar música para missa, para grupo de oração, para show, para qualquer evento. Um tema que vai te ajudar. Hoje vai ser muito legal, a gente vai falar na prática como tirar música de ouvido. Não sei se você já tem algum conhecimento sobre a teoria musical, se você já conhece alguma coisa, mas se você não conhece, eu vou falar sobre isso hoje na live. Eu vou trazer a parte teórica, mas depois quero mostrar tudo na prática para vocês, como vocês vão tirar de ouvido a música, hein? É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Eu quero pedir para você compartilhar para o máximo de pessoas possível essa live, para que a gente possa chegar em todos os músicos do teu ministério, os músicos da tua paróquia. Esse tema é muito legal. A gente precisa se libertar das cifras, não é verdade? A gente precisa o tempo todo tá entrando no Cifras Clube, no site Cifras. A gente está tendo o tempo todo que ser acompanhado por um papel, uma cifra. A gente precisa se libertar disso para tocar as músicas de ouvido. Vai se tornar bem mais fácil. É isso aí. Vamos lá. Então, o nome já diz, as etapas para tirar música de ouvido. Gente, é importantíssimo que vocês entendam uma coisa. É importantíssimo. Tudo que a gente vai fazer na vida, existe etapas. Não tem como você conseguir chegar no teu objetivo, não tem como você conseguir chegar no final de um processo se você pular uma etapa. Provavelmente, quando você chegar lá no final, você vai tá faltando alguma coisa para você. Você não vai conseguir realizar com maestria aquilo que você vai fazer. Isso em tudo, gente, em tudo da nossa vida. É muito importante que a gente siga etapas. Por isso que eu coloquei esse tema aqui. Por isso que eu falei, as etapas para tirar música de ouvido. Porque não é simplesmente uma etapa. Não é simplesmente eu pegar o violão e existe uma mágica que eu já tiro de ouvido a música. Não existe essa mágica. Existe sim pessoas que têm um ouvido absoluto, que ouve uma nota ou um acorde e já sabe qual acorde que é. Mas se ele não estudar música, ele não vai saber também qual nota é. Ele não vai saber o nome da nota, ele não vai saber o nome do acorde, porque ninguém nasce sabendo isso. O que ele tem é uma percepção no ouvido dele. Ele consegue perceber um som e falar, nossa, esse som é igual a esse outro som. Então, o que acontece é uma assimilação. Esse som é muito parecido com esse outro som. Nossa, aquele outro também parece com esse outro. Então, quem tem um ouvido absoluto consegue reconhecer qual nota está tocando. Mas se ele não conhecer teoria, se ele não saber o que é nota, se ele não saber o que é acorde, como que ele vai dar nome a esse som, entendeu? Ele pode dar qualquer nome. Ele pode dar qualquer nome àquele som que ele está ouvindo. Mas aqui não é o nosso caso. Ninguém aqui nasceu com ouvido absoluto, né? Tem alguém aí com ouvido absoluto? Não tem? Eu também não tenho ouvido absoluto, gente. O que acontece? Eu consigo tirar música de ouvido de tanto praticar. O meu ouvido ele é um ouvido relativo, entendeu? Eu ouço um som e eu já consigo identificar que som é aquele através de intervalos. Se eu ouço um dó, por exemplo, eu sei quando faz o mi aqui, eu sei que o intervalo dele é de terça maior. Então eu ouço eu ouço esse intervalo, o intervalo de quinta, Por isso tenho também facilidade para abrir vozes. Eu tenho muita facilidade para abrir vozes. No meu ministério, a gente sempre abre vozes. Um canta primeiro, o outro canta na terça, o outro canta na quinta. A gente está sempre abrindo vozes. E tenho essa facilidade. Por quê? Treinamento. É de treinar, pessoal. Não tem como a gente aprender um negócio se a gente pular etapas. Se a gente não fizer correto. Se a gente não fizer cada etapa da forma certa. Então, hoje a gente vai
eu vou passar para vocês todas as etapas que eu uso para tirar de ouvido, entendeu? As etapas que eu uso. Existem inúmeras maneiras de tirar de ouvido, mas a forma que eu achei mais fácil, a forma que eu tiro várias músicas, é dessa forma que eu vou passar para vocês. No meu ministério, a gente sempre tirava as músicas originais, sabe? Você pega o CD e tira todos os arranjos original. É como se você fosse fazer um cover da música. Então a gente tirava Diego Fernandes, a gente tirava Tony Allison, a gente tirava até músicas de axé, como Banda Dominus, outras músicas católicas, né? Outras bandas católicas. A gente tirava tudo original, como estava no CD. Aí chegava na hora do ensaio, cada um tinha tirado a sua parte. Eu no violão, na guitarra, tirava todos os arranjos de violão, de guitarra. O baixo, que era o Virgílio, ele tirava todos os arranjos do baixo, todas as linhas de baixo. O baterista tirava tudo, o vocal tirava tudo, o teclado tirava, e era assim que a gente fazia. Todo mundo tirava a sua parte. E quando a gente chegava no ensaio, estava todo mundo pronto. Aí a gente fazia uma única coisa, que era passar, tocar a música, tá? E depois acertar. Acertar, porque você precisa acertar um arranjo, acertar uma métrica de arranjo, acertar um tempo. Então a gente só acertava, mas você já chegava no ensaio pronto, tá? Mas como que a gente consegue fazer isso? Primeira coisa, gente, primeira coisa que eu vou falar para vocês. É necessário que a gente conheça um pouco de teoria. Não precisa você ser um expert em teoria musical. Não precisa você conhecer tudo. Você ser um excelente violonista, guitarrista ou tocar algum outro instrumento. O que precisa é você conhecer o básico da teoria musical. O básico você precisa conhecer. E qual que é esse básico? Primeira coisa, eu preciso conhecer os elementos da música, né? Os elementos da música de forma separada. Nas outras lives que eu fiz, eu já falei sobre os elementos da música, não falei? Sobre a melodia, a harmonia e o ritmo. Eu já falei sobre esses elementos com vocês. Então, a melodia é aquela sequência de notas, normalmente o cantor que faz, né, a melodia, ou um solo de violão, um solo de guitarra. Isso é a melodia, tá? A harmonia é um conjunto de acordes, é um conjunto de sons. A harmonia é um todo na música, tá? É como se fosse uma cama para a melodia passear. A melodia faz todo o movimento, dá toda a característica da música, e a harmonia ela faz uma cama para a melodia passear. Então, eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer o ritmo de forma separada, porque cada música é de um jeito. No meu ministério a gente tocava pop rock, a gente tocava músicas mais lentas, né? A gente tocava axé. Nos carnavais, né, nos retiros de carnavais, a gente tocava muito o ritmo de axé, da Banda Dominus e outras bandas, né? A gente tocava inúmeros estilos, o samba, que mais? O country. Então a gente tocava os estilos, por quê? Porque você precisa ser eclético, você precisa tocar de tudo. Mesmo que você não goste, quando você está em um ministério, você está ali para servir. Então vai ser necessário você tocar outros estilos. Antigamente que tinha um preconceito muito grande, né? Guitarrista não queria tocar outro estilo musical. Só sabia tocar rock and roll ainda. E não gostava de outro estilo musical. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia os guitarristas têm que aprender inúmeros estilos musicais, senão ele fica engessado. Ele não consegue desenvolver, né, no estilo dele. E na igreja, no ministério de música, mesma coisa. A não ser que o seu ministério ele seja de um estilo específico. A Banda Dominus. A Banda Dominus só toca axé. É uma banda específica de axé. Então só vai tocar axé. A Banda Rosa de Saron toca só rock. É o estilo deles. Eles não vão mudar. Então, a não ser que o teu ministério seja específico, né? Você tem que ser o mais eclético possível. Mas é bom a gente ouvir, né, todos os estilos musicais para aumentar o nosso leque, né? Do quê? Leque do quê?
de harmonias, de estilos, de arranjos. Um arranjo que é feito no axé é diferente dos arranjos que a gente faz no rock, é diferente dos arranjos que faz no sertanejo, por exemplo. Então cada estilo tem a sua característica e é muito bom a gente ouvir vários estilos para conhecer, tá? Então vamos lá, pessoal. Se você conhece a melodia, a harmonia e o ritmo separadamente, quando você vai ouvir a música, você consegue perceber, gente. Por exemplo, quando eu estou tirando uma música de ouvido, eu não tiro só o violão. Eu não tiro. Eu tiro o baixo, eu tiro o violão, eu tiro a guitarra, eu tiro até a bateria, muitas vezes. Por quê? Porque eu gosto de ouvir a música, eu gosto de perceber a música separadamente, tá? Lógico que você tem que entender o conjunto, você tem que entender todos esses sons juntos, que é o que vai trazer a magia da música. A graça da música está no conjunto, quando tudo se une. Mas quando você vai estudar a música, você precisa entender separadamente cada coisa. Eu já vi muito músico que vai ouvir, por exemplo, uma música e ele não consegue perceber o que é o baixo na música. Ele ouve assim, daí você fala para ele, qual é a linha que o baixo está fazendo? Ele tenta ouvir e não consegue diferenciar o baixo da guitarra ou do violão. Então, tudo isso a gente precisa ter prática para conseguir diferenciar. Eu vou explicar também para vocês como que eu faço para tirar de ouvido a partir do baixo. A partir do baixo. Às vezes você pode pensar, mas eu toco violão, por que eu tenho que tirar o baixo? Você vai entender que a partir do baixo é possível tirar a música de ouvido. Outra coisa que você precisa saber, além dos elementos da música de forma separada, conseguir entender esses elementos de forma separada, você precisa conhecer, tá? A sonoridade dos intervalos. Mas o que é isso? O que é o tal do intervalo? Intervalo é a distância entre uma nota e outra. Quando eu conheço essa distância, esse intervalo, eu consigo tirar uma música de ouvido. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um dó, ó, e eu conheço esse intervalo aqui, ó, são dois intervalos, né? O dó, depois o mi, depois o sol. Essa sonoridade aqui, ela é muito característica nas músicas, ó. É a sonoridade do primeira, aqui ó, tônica, terça maior e quinta. Você encontra isso nos acordes, nas tríades maiores. Nesses acordes assim, ó, por exemplo, o dó maior, ó. Você encontra essa sonoridade. Então quando você conhece, mas então o dó maior é composto por tônica, terça maior e quinta? Exatamente. Mas o que é tônica, terça maior e quinta? Eu não vou explicar hoje formação de acorde, mas vou te explicar de uma forma bem rápida para que você entenda. Ó, as notas, se você pega a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se você pega a escala de dó maior, você pode contar assim, ó, o dó é a tônica, é a primeira. Beleza, o dó é a primeira. Primeira, segunda, terça. Ó, a terceira qual que é? Dó, ré, mi. Então, o dó é a primeira, a terça é o mi, fá, sol é a quinta. Então, o dó, o mi e o sol são as três notas do acorde de dó maior. Essa sonoridade você vai encontrar muito em muitas músicas. Então, por isso que você precisa entender isso. Então o acorde maior ele tem a tônica, a terça e a quinta. Já comecei a entender. Já comecei a entender os intervalos, ó. Então quando você escutar isso aqui, ó, tá em outro tom, ó. É um ré. Tá em outro tom, mas o intervalo é o mesmo. Daí você já... se esse intervalo aqui eu conheço, é o de dó. Esse é o de dó. Dó, mi, sol. Esse outro aqui, ele tem a mesma
Ah, ele tem os mesmos intervalos, é como se fosse a mesma coisa. Então ele é, só que ele está em outro tom, o tom de Ré. Ó, a gente já tem pergunta aqui, já que eu vou responder. O Rafael mandou uma pergunta aqui. Como você treina o ouvido relativo? Tem alguma dica? Vou falar sobre isso, Rafael. Continue mandando perguntas aí, tá? Que daqui a pouco eu já respondo. Então, ó, se eu escutei o Dó e depois escutar a tônica, a terça e a quinta de Ré, é fácil, eu consigo perceber isso. Eu consigo perceber. Nos outros acordes, mesma coisa. Ó, o intervalo é o mesmo, eu consigo perceber o intervalo. Então, a sonoridade dos intervalos é muito importante. Não tem só essa sonoridade. Ó, eu tenho mais a sonoridade de quarta, por exemplo, de Dó, ó, Dó, que é a tônica, e quarta. Ó, que sonoridade diferente, ó. Se você começar a treinar essas sonoridades, esses intervalos, você vai conseguir pegar melodia facilmente, você vai conseguir decorar a música com muito mais facilidade, você vai conseguir, talvez, se você já canta, você vai conseguir abrir vozes com facilidade. Gente, os benefícios que tem você treinar os intervalos são muitos. Vamos ver outro intervalo? Ó. Opa, que intervalo que é esse? É a mesma nota, ó. Só que está numa oitava acima. É Dó e Dó. Só que numa oitava acima. Toda vez que você ouvir isso aqui, ó, você vai saber que é uma tônica e uma oitava. Uma primeira e uma oitava, ó. Então se você ouvir em outras notas, ó, é a mesma coisa, é uma tônica e uma oitava. Não sei que tom que tá, mas eu sei que é uma tônica e uma oitava. E se eu ouvir isso aqui, ó? Nossa, o que é esse som diferente, ó? É uma sétima maior, é uma sétima maior. Esse intervalo aqui, ó, é uma sétima maior. É um intervalo que tem muito nos acordes de MPB, ó. Você consegue perceber esse intervalo aqui, ó? Então toda vez que você ouvir isso aqui, ó, é uma sétima maior, você consegue perceber essa sonoridade, porque o teu ouvido está treinado. Outra dica é a gente assimilar os intervalos com alguma música que a gente já conhece. Isso é até o ouvido relativo, que o Rafael perguntou ali. Eu gosto de assimilar, ouvir um intervalo e, essa música, ela me lembra uma outra música, que tem um intervalo. Por exemplo, toda vez que eu ouço uma quinta, ela me lembra o som do chofar, aquele instrumento que parece um berrante do chifre do carneiro. É um instrumento antigo que usava-se para anunciar que um rei estava chegando. O rei estava entrando, daí se ouvia o som das trombetas. Pam, 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 tan, tan, tan. Isso é uma tônica e uma quinta. Tan, tan, tan. Aonde que tem esse som também? Vocês lembram? Aonde que tem? Na música tema do Super-Homem. Tem esse som. Tan, 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 tan. Esse som é uma tônica e uma quinta. E ele está em várias músicas. Principalmente quando quer dar essa conotação de anúncio, de entrada. Tem uma música minha, O Senhor Reina, que eu quando comecei a escrever ela, eu estava lendo o Salmo 96 e lá falava, o Senhor reina. Quando eu vi isso, o Senhor reina, eu pensei, eu preciso escrever uma letra em cima desse salmo. E eu pensei assim, se o Senhor é rei, se o Senhor reina, por que não fazer uma melodia que toque a tônica e a quinta,
para que pareça um anúncio de uma trombeta quando o rei está entrando. Se o Senhor é rei, então por que não fazer uma melodia que é um anúncio? Então como que ficou? Eu fiz assim, ó. É isso o refrão da música, ó. O Senhor reina, o Senhor reina. Esse é o refrão da música. Eu já fiz ele pensando em colocar uma tônica e uma quinta para lembrar o anúncio do rei. Quando eu fiz, eu já pensei nisso. Ah, eu vou fazer uma tônica e uma quinta para lembrar o anúncio de um rei, para lembrar o som de uma trombeta. O Senhor reina. Então isso vai ajudar muito, conhecer os intervalos das notas. Outros intervalos a gente pode conhecer também. Provavelmente você conhece aquela canção Além do Arco-Íris. Além do arco-íris. Olha como que ela começa. Além. Vou pegar um tom mais alto aqui para ficar mais interessante. Além do arco-íris. Essas primeiras notas, ó. Além do. É uma tônica, uma oitava, e uma sétima maior. Uma tônica, uma oitava e uma sétima maior. Bem pertinho ali da oitava. Ó. Então toda vez que eu ouço esse som, eu consigo perceber esse intervalo de notas. Ó. Além do arco-íris. Então você pode assimilar os intervalos com músicas que você conhece. Uma forma de decorar os intervalos das terças que eu uso, ó, da terça, né? E da quinta, da terça e da quinta. Uma forma de decorar isso aqui que eu uso, eu me lembro daquelas guaranias, aquele ritmo guarânia, sabe? Eu acho que tem muito no Mato Grosso, que o baixo dessas músicas, eles são tocados assim, ó. O baixo não é assim? Os baixos são tocados em tônica, terça e quinta. Então toda vez que eu ouço esse intervalo, essa sonoridade, eu me lembro, é uma terça e uma quinta. Porque me remete ao som dos baixos da guarânia. Isso são formas que eu encontrei, né, de fazer com que o meu ouvido seja relativo. Eu ouço algo e assimilo com outra música, com outra nota, eu assimilo. Tá dando para entender, pessoal? Vocês que estão aí, dê joinha aí se você está entendendo o que eu estou falando, tá? Até agora a gente falou de dois assuntos que a gente precisa entender para tirar música de ouvido. Primeiro assunto, tá? A gente entender os elementos da música separadamente, a melodia, a harmonia e o ritmo. E entender, conhecer a sonoridade dos intervalos, tá? Então a gente falou desses dois temas, os elementos da música e os intervalos. São dicas que me ajudam a tirar de ouvido a música. Vamos lá, para o próximo tópico, pessoal. Conhecer a sonoridade das escalas. Algo muito legal aí. Sabe quando você ouve uma música e você tem aquela sensação de que a música ela traz alegria? As escalas dessa música, elas trazem a alegria pra gente. Quando você tem essa sensação, provavelmente a música está numa escala maior. Ó, eu vou fazer para vocês, vou mostrar aqui, né, no computador, a escala maior de Dó, tá? A escala simples, né, escala maior de Dó. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Tá. Vamos lá, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Ó, escala maior de Dó. Quais são as notas que eu tenho? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
você ouve a escala nessa sonoridade, ó, a escala de Dó, reparem aí como que está escrito, ela tem os intervalos muito específicos. Esses são os intervalos das escalas maiores, qualquer escala maior. No caso, essa aí é a de Dó. Olha qual que é o intervalo. O intervalo é de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esses são os intervalos entre as notas, tá? Para quem conhece todas as notas, a escala cromática que contém todas as notas, né? Tanto as notas naturais que vocês estão vendo aí, quanto os acidentes musicais, para quem conhece, né, a escala cromática está entendendo o que eu estou falando. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esses intervalos aí trazem a sonoridade para a escala. Essa escala ela é maior por conta desses intervalos, gente. Por conta do intervalo de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vou voltar aqui. Então, quando eu ouço essa escala, ela me passa uma sonoridade maior, uma sonoridade de alegria. Então, quando eu ouço qualquer música que tenha essa escala, eu consigo perceber que a música está numa sonoridade maior. Vamos ver a menor como que é? Vocês vão ver como é muito característico, é muito diferente uma sonoridade da outra. Talvez aqui você pensou, mas parece que não tem tanta sonoridade de alegria assim. Parece que não tem tanta sonoridade, né? Agora você vai ver a escala menor, tá? E você vai sentir a sonoridade, como que ela é. Vocês vão ver a diferença. Ó a escala menor. Olha a diferença. Olha como ela tem uma sonoridade mais triste. E olha a maior. A maior. A menor. Olha a terça menor aqui, ó. Como ela dá essa sonoridade mais triste. Voltar aqui. Então, quando eu escuto essa escala, eu já sei, essa escala ela tem uma sonoridade mais triste. Sabe aquela canção que é tocada da Adoração da Cruz? Da Via Sacra, eu acho que toca essa música, ó. Vocês conseguem perceber a melancolia, a tristeza nessa escala, ó? A escala ela é triste, ó. Reparem essa sensibilidade, porque a gente está numa adoração da cruz, né? A gente está na Via Sacra, então ela tem tristeza naquela procissão da Via Sacra. Então essa música não podia ser diferente, ela não podia ser uma música alegre, ela não podia ser uma escala maior. Ó. Olha isso, se fosse assim essa música, ó. Trouxe alegria para a música, trouxe essa música mais para frente, e essa música não é assim, ela é uma música introspectiva. Essa tristeza e a alegria que você precisa perceber nas escalas, isso vai te ajudar a tirar de ouvido também. Vamos para o próximo tópico, tá? Vamos para o próximo tópico. Ó, esse aqui eu falei na aula passada, conhecer a sonoridade dos graus do campo harmônico. Lembra na aula passada, na live passada que eu falei sobre a sensibilidade que cada grau do campo harmônico passava pra gente? Você precisa conhecer de ouvido isso. Você precisa, quando ouvir um acorde, você precisa conhecer a sonoridade, ó. Olha como é diferente os graus do acorde. Quando a gente vai fazer um salmo,
Se o salmo tem uma letra alegre e você colocar uma escala menor, você vai trazer melancolia para o teu salmo. Você vai trazer uma tristeza para o teu salmo. Só que o salmo, a letra não está falando isso. Então como que eu vou cantar algo que a letra está falando louvai ao Senhor, né? De adoração, de louvor, e a escala que eu coloquei, a melodia no salmo, ela está dando uma sensibilidade bem triste, bem melancólica. Não dá. Ou quando eu vou fazer um ato penitencial, um Kyrie, que eu preciso dar essa sensibilidade de misericórdia, penitência, perdão, Senhor. Eu sempre construo, eu gosto de construir o ato penitencial dentro de um campo harmônico menor. Ó, por exemplo, aqui, o ato penitencial que eu fiz pro Ministério de Música e Artes do Estado do Paraná, num projeto que foi feito ano passado e foi publicado lá na página do Facebook do Música e Artes Paraná. Então eu construí dentro de uma harmonia menor, dentro de escalas menores, a melodia desse ato penitencial, para que ele trouxesse essa sensibilidade de melancolia, de misericórdia. Ele é assim, ó. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Então eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe para a melodia uma sensibilidade mais de misericórdia. Então é muito legal para você compor salmos, melodias para os cânticos da missa. É muito legal você conhecer a sonoridade das escalas. Vocês lembram da live passada, onde eu falei da sensação que cada grau tinha dentro do campo harmônico? Eu mostrei para vocês, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu mostrei para vocês essa tabela aqui, ó. Vou mudar aqui a câmera. Eu mostrei essa tabela aqui, ó. Nessa tabela a gente tem, deixa eu vir aqui, a tônica aqui, ó. A tônica, o primeiro grau, ele tem sensação de tônica. Depois o segundo grau menor, ele tem sensação de subdominante, ele dá movimento para a música. Depois o terceiro grau menor, eu falei que o terceiro grau menor, ele passava tanto a sensação de tônica como de dominante. Então ele não era forte nem na tônica e nem na dominante. Mas eu dei um exemplo para vocês de usar esse grau aqui como tônica. E ficou bem legal numa música do Padre Zezinho. Depois o quarto grau, que ele é maior, e ele tem sensação de movimento, é a subdominante. O quinto grau aqui tem a sensação de dominante, que é o quê? Que é tensão, espera por resolução. O sexto grau menor, que tem a mesma sensação do primeiro grau, ela tem uma sensação de tônica. E o sétimo grau aqui, que ele é menor com a sétima e a quinta bemol. Esse grau aqui, ele tem sensação de dominante, dá muita tensão para a música, tá? Eu falei sobre isso na aula passada, na live passada, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, então tá aí, tônica. A tônica, ela tem a sensação de repouso e de relaxamento. Sempre quando tiver nesse grau a música, provavelmente ou eu vou estar começando a música ou relaxamento, eu vou estar resolvendo uma estrofe, resolvendo uma frase. Porque a música, gente, vou voltar aqui que eu quero explicar para vocês. A música, ela não tem só
começo, lá no começo dela, e o fim, quando ela termina. Ela tem vários começos e fins. Cada verso dela conta uma história. Cada verso dela, ele tem a sensibilidade de tônica, subdominante, que ele vai dando movimento, tensão, que é a dominante, e retorna para um relaxamento, para um repouso. Todo verso da música tem isso, ou estrofe. Você precisa perceber isso. A música, então, ela tem vários inícios e fins nela. Ela não começa lá no começo dela e termina lá no final. Ela tem vários inícios e fins na harmonia. Você consegue perceber isso. Então, vou voltar lá. Então, a subdominante, a tônica, esqueci de falar, a tônica, a gente usa o primeiro grau, o sexto grau menor e o terceiro grau menor com menos intensidade, né? Mas eu mostrei um exemplo para vocês. A subdominante, aqui ó, ela tem a sensação de afastamento da tônica e movimento, que é o quarto grau, o segundo grau menor e o sexto grau menor. Mas o sexto grau menor, ele tem mais sensação de tônica, então ele não é tão forte aqui não, tá? Ele é mais forte como tônica. E o dominante, que é o último aqui, ó. O dominante, ele tem sensação de tensão e expectativa de resolução. É o quinto grau, o terceiro grau menor, tá? Quinto grau, terceiro grau menor e o sétimo grau menor com a sétima e a quinta bemol. Só que esse terceiro grau menor, ele tem menos sensação de dominante, ele não é tão forte, igual eu falei. Esse terceiro grau ele não é nem tão forte como tônica, nem tão forte como dominante. Vamos voltar aqui. Então, gente, eu falei isso na aula passada. Quando você consegue sentir essas sensações que a harmonia da música traz, você percebe que ela começa, ela tem repouso, movimento, tensão e volta para um repouso. Isso em vários momentos da música. Por exemplo, a música que a gente tocou na semana passada, né? Que era do Padre Zezinho. Movimento, repousou. Ó, teve tensão. Então nessas duas frases aqui, eu não me lembro direito a letra dela, senão eu cantava a letra dela inteira para vocês perceberem. Das muitas coisas do meu tempo de criança. Ó, ele resolve a frase. Ele começa, dá atenção e resolve a frase. Nas muitas coisas do meu tempo de criança. Resolveu. Guardo firme na lembrança. Ó, como os versos vão trazendo tensão e resolvendo. O aconchego do meu lar. Deu movimento do meu lar. Entendeu? Então, todas as estrofes elas vão dando essas características. Você consegue perceber. E a gente até trocou os acordes dela e deu a mesma sensação, né? Deixa eu beber água aqui, gente, que eu tô falando demais, eu não tô tomando água, tô ficando com a boca seca. Vão falando aí também, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí para que a gente possa interagir. Deixa eu ver se mais alguém perguntou. Ah, tá. Aqui na caixinha de perguntas só o Rafael perguntou, né? A questão do ouvido relativo. É tudo que eu estou falando, Rafael. Como que eu treino o ouvido relativo. Mas depois eu vou falar mais específico, tá? Então a gente mudou, né, a harmonia da música Utopia. E era tão simples, né? Mi, si com a sétima, Lá, que é o que dá o movimento. O Si com a sétima, que é a dominante, que dá tensão. E o Mi, que é o repouso, que é a tônica. E a gente mudou. A gente fez assim, ó. Eu usei um Fá sustenido menor com a sétima, que é relativa de Lá,
Então esse Fá sustenido menor com a sétima, ele vai dar a sensação de subdominante, de movimento. E usei aqui como repouso uma terça menor, que é, no caso do tom de Mi, é o Sol sustenido menor. Então, ho, 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 ho. Resolveu, entendeu? Era, como que era? Era tararana, para, parará. Era só 2 acordes, eu coloquei 3. Tarará, parará. E posso mudar ainda. A sexta menor, que no caso aqui é um Dó sustenido menor, né? No caso do tom de Mi, também tem função de tônica. Parará, 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 tônica, parará, tensão, Si com a sétima e repousa no Mi. Ou posso até repousar no Dó sustenido menor também, que tem a mesma sensação. Então, quando eu conheço as funções dos graus, tudo que a gente falou na live passada, quando a gente consegue conhecer a harmonia, as funções da harmonia, ajuda muito a tirar de ouvido. Hoje, eu já não assim, quando a música é muito difícil, eu pego o violão para tirar. Quando é uma música mais simples, quando é uma harmonia simples, eu nem pego o violão para tirar. Eu tiro ela primeiro só de ouvido. Como que eu faço isso? Eu escuto a sensação da harmonia dela. Eu escuto. Eu tento imaginar, porque assim, como eu não tenho ouvido absoluto, é mais difícil para mim achar o tom da música só no ouvido, sem uma nota. Se eu der uma nota no violão, aí essa nota, por exemplo, vou dar um Dó aqui no violão, essa nota vai servir para mim como base. Essa nota vai servir como base, aí as outras notas que eu ouvi, eu consigo entender a partir dessa nota que eu dei. Então é um ouvido relativo, eu preciso ouvir uma nota e saber qual nota é para que eu consiga entender as outras. Como eu não sei fazer isso, eu não, só ouvir a nota e falar assim, isso aí é um Dó. Eu não tenho ouvido absoluto, mas é possível a gente treinar o ouvido para conseguir fazer isso. Você ouve e fala, isso é um Dó, isso é um Ré. É possível, treinando o ouvido é possível fazer isso. Mas como eu tenho mais dificuldade de fazer assim, como que eu faço? Eu faço relativamente. Então como que eu tiro a música? Eu ouço ela, tá? Eu ouço ela e tento ouvir as sensações de repouso, de tônica dentro da música. Independente do tom dela. Eu não preciso tirar o tom dela de cara. Eu quero tirar as sensações da música. Então, quando eu ouço a música, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar procurar os repousos da música, tá? Aqui tem um repouso. Aqui parece que está andando a música, então é uma subdominante. Aqui deu tensão na música, então é uma dominante. Eu não preciso saber o tom da música. O tom eu descubro quando eu pego o violão. Às vezes eu consigo descobrir até o tom já só ouvindo, só no ouvido mesmo. Mas de cara eu não preciso. De cara eu só preciso saber para onde está indo a música. Para onde está indo a música. Quer ver? Eu vou colocar uma música para vocês que eu tirei essa semana para tocar na missa. Tá? É uma música da comunidade Shalom. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ela é no violão, né? Só no violão. Eis o tempo do retorno, tempo de recomeçar. Perceba, ó. Deixaremos o que é velho. Tensão. Mais tensão. Repousou. E nas Repousou. tentações nos bastará. Movimento. Sempre Deu tensão. seremos Mais tensão ainda. Repousou. Deu andamento. Tensão. Repouso. Outro repouso. em tua dor. Movimento. Presença, nova vida Repouso. alcançaremos Tensão. no lugar Repouso. do Espírito.
Atenção. Repouso. Ó, vou parar aqui. Vocês conseguem perceber as sensações? A Milena falou que essa música é linda, e ela participou da missa que a gente tocou essa música. A gente tocou essa música de entrada, mas não com essa só dedilhado, com essa melancolia. A gente tocou ela de entrada, mas um pouco mais para frente, porque a música de entrada, mesmo no período quaresmal, ela tem que ter movimento. Ela não pode ser uma música morta, tá? Não é porque está no período quaresmal que a música de entrada vai ser morta. Então a gente tocou ela um pouquinho mais para frente, porque a letra dela é linda e nos coloca dentro do período quaresmal. Então vocês perceberam os movimentos que os acordes fazem? Aqui de cara, gente, ó. Quer ver? Vamos ver o começo da música. Eis o tempo do retorno, tempo de recomeçar. Quando eu ouvi isso, ó, reparem para vocês verem. Quando eu ouvi isso, eis o tempo do retorno. Normalmente a gente acha que uma música começa no repouso, né? Só que quando eu ouvi eis o tempo do retorno com tensão, tempo de e repouso. Quando eu ouvi aquele outro repouso e percebi que aquele primeiro acorde não era repouso, eu vi, então essa música não começou no repouso. Essa música começou tendo andamento e depois que ela repousa. O primeiro acorde do refrão, ele tem repouso. Quer ver? Na parte que fala, Santo és. Ó. Repouso. Movimento. Outro movimento. Repouso de novo. Movimento. Movimento. Tensão. Atenção. Repouso. Então eu percebi que essa música ela não começa no repouso. Daí eu comecei a tirar ela no ouvido. Aqui ó. Aqui é uma subdominante, né? Movimento, depois dá uma tensão. Comecei a tirar ela no ouvido. E quando eu ouvi ela, eu imaginei ela no tom de Ré maior. Para tirar ela, eu imaginei ela nesse tom, tá? Não, ela não precisaria ser nesse tom, tá? A sonoridade dela que era importante para mim, não era o tom dela. Então eu imaginei ela no tom de Ré. E por incrível que pareça, ela estava no tom de Ré. Então quando eu imaginei, era uma música em Ré, quando ela começa, ela vai para Sol. E depois para Lá, trazendo tensão, e vai para Ré. Só que quando ela volta para Ré, ela faz um movimento de repouso, de dois repousos. Reparem para vocês verem. E nas tentações Não, vou. Ó. Sol, Lá. Isso aqui, esse movimento, foi Ré, Lá com Dó sustenido e Si menor. Foi uma queda na harmonia, mas repousando. Ele fez assim, ó. Eis o tempo do repouso, tempo de... Na minha cabeça eu já estava imaginando esses acordes. Ré, Lá com Dó sustenido e Si menor. E depois volta, ó. Quer ver? Sol. que é velho para o novo Ó. abraçar. Aqui ele não faz aquela queda. Deixaremos o que é velho para... Não faz isso aqui, para tudo abraçar. Não faz isso. Faz isso aqui, ó. Deixaremos o que é velho para o novo. Já foi direto para esse repouso em Si menor e fez uma tensão muito grande. Ó, fez assim, ó. Para o novo abraçar. Quando eu vi essa tensão, eu percebi. Esse acorde não tá na harmonia de Ré. Não tá. Era um Fá sustenido com a sétima. Deu muita tensão, tá? Por quê? Porque ele é um acorde...
Ó, ele é um acorde que chama a resolução em si menor. E quando foi tocado, ele deu muita tensão na música. E eu percebi que não era uma tensão normal, não era a tensão do quinto grau e nem do sétimo. Era uma tensão que não estava dentro do campo harmônico. Então, tudo isso eu fui percebendo antes de pegar o violão, gente. Antes de pegar o violão, só ouvindo a música. Então, vamos continuar nela aqui para vocês verem. E nas tentações nos bastará. Ó que legal. Ó. E nas tentações nos bastarás. Repouso, tentações nos bastarás. E deu movimento, tá? Nas tentações nos bastarás. Sempre seremos seus. Movimento no quarto grau, ó. Seremos seus. Então, eu fiz um repouso no Si menor. Si menor é um acorde relativo a Ré maior. Eu estou no tom de Ré, então eu posso usar o Si menor, que é a sexta menor, né, como tônica, né, como repouso. Então ele começa aqui, ó. E nas tentações nos bastará. Foi para o Fá sustenido menor, que é o terceiro grau menor, que serve como repouso também, né? Ó. E nas tentações nos bastará. Agora vai ter andamento a canção. Sempre seremos teus. E tensão. Entendeu? E no refrão ela começa. Santo és. E assim vai. Então, isso tudo eu ouvi antes de pegar o violão. Daí quando eu peguei o violão, eu já sabia todos os acordes da música. Eu já sabia para onde a música ia. Só que tem um porém, tá? Aí a gente precisa testar. Porque em alguns momentos as sensações podem nos enganar. As sensações podem nos enganar. Você está ouvindo algo assim, está dando sensação de movimento, e você coloca, por exemplo, no tom de Ré um Sol, né? que é uma subdominante, dá a sensação de movimento, mas às vezes é um Mi menor. Pode nos enganar. Às vezes a música está assim, ó. E também é movimento, também é a mesma sensação. Só que é um movimento um pouquinho diferente. Quando você começa a ouvir muita música, isso é muito bom também. Quando você começa a ouvir muita música, os movimentos do campo, das harmonias, eles vão ficando na tua cabeça. Você ouve uma música e fala, nossa, esse movimento eu já ouvi ele em outra música, em outra harmonia. Daí você consegue entender. Você consegue falar, esse está indo, esse está subindo, esse está descendo a harmonia. Você consegue. Só de ouvir várias músicas, ouvindo várias músicas, tendo o hábito de ouvir, de tirar música de ouvido. É lógico que você não vai conseguir tirar de cara. Por isso que eu falei, são etapas. Ninguém vai aprender nada do dia para a noite. É necessário etapas. Vou te dar um exemplo, uma coisa que tem me tocado muito, sabe? A gente quer pular etapas em tudo na nossa vida. Por exemplo, quando você vai aprender a tocar violão, você já quer aprender de cara a fazer solo no violão. Você já quer... Já quer ficar fazendo solo, já quer conhecer escalas, arpejos, quer fazer coisas de nível muito acima no violão. Você pula etapas. E isso vai atrapalhar muito no teu aprendizado. Demais, gente. Infelizmente, isso vai atrapalhar. Uma coisa que com o meu ministério sempre funcionou foi colocar em prática o simples, mas bem feito. Então, por exemplo, se eu sei tocar um movimento de harmonia, se eu sei tocar uma sequência de acordes muito bem, se eu toco aquilo muito bem, eu coloco essa harmonia em outras músicas.
e isso vai me ajudar. Eu vou ficar expert naquela harmonia, tá? Agora, se eu de cara já quero pegar várias harmonias e eu nem consigo entender ainda cada sonoridade delas e já quero pegar várias harmonias e tocar várias músicas difíceis, provavelmente eu não vou conseguir fazer nem o básico bem. Aí que mora o problema. A vida da gente tem etapas. Toda vez que eu saio daqui da minha casa, aqui do lado da minha casa, a gente está construindo a nossa casa. Essa casa que a gente está morando agora é do meu pai. E do lado a gente está construindo a nossa casa. Toda vez que eu saio aqui na frente da minha casa e eu vejo a construção aqui do lado, e eu vejo essa construção, eu imagino essa casa quando ela estiver pronta. Eu imagino lá como que vai ser o meu escritório lá dentro, como que vai ser o meu lugar onde eu vou fazer as lives lá dentro, aonde eu vou dar aula de violão lá dentro. Eu imagino como que vai ser o meu quarto, eu imagino como que vai ser a minha sala, eu imagino o piso que eu vou colocar na casa, a pintura que vai ter na casa. Toda vez que eu saio e vejo a minha casa sendo construída, eu imagino como que ela vai ser lá no futuro. Só que, gente, vocês não têm noção quanto tempo demora para construir uma casa. O quanto tempo demora e o quão difícil é. Faz horas que está na laje. E a gente colocou a laje e teve que colocar vários palanques para segurar a laje. E esses palanques ficaram mais de um mês segurando a laje até secar o concreto. Agora eu te pergunto, se a gente tivesse tirado os palanques ali da laje, lá por uma semana, 2 semanas que a gente colocou o concreto, teria ficado bem feito a laje? Provavelmente a laje teria ficado mal feita, e ia ter rachadura, ia cair. Se fosse feito rápido a casa e mal feito, provavelmente a casa ia ter rachaduras, talvez ia cair, ia apresentar defeitos. Só que a demora que está sendo construída a minha casa, que é normal, toda casa demora para construir, ela não tira a minha possibilidade de imaginar como que ela vai ser no futuro. E sempre quando eu olho ela e imagino como ela vai ser no futuro, eu tenho força para continuar construindo ela. Eu tenho força para trabalhar, para colocar mais dinheiro nela e fazer as próximas etapas, que é muito caro. Nossa, vocês que já construíram aí sabem o quanto é caro construir uma casa. Mas toda vez que eu imagino ela pronta lá no futuro, eu quero investir nela. Isso acontece na nossa música. Toda vez que você se imagina tocando bem, se imagina tocando como aquele músico que você admira, e investe na tua música, e dedica tempo na tua música, você consegue crescer. Você consegue crescer com um alicerce forte. Então, gente, quando a gente faz uma live igual essa, e talvez o conteúdo está sendo difícil demais para você, você não entendeu alguma coisa, não custa nada para mim te explicar o que você não entendeu. Me chama no direct, fala assim, eu não entendi tal coisa. Eu vou te explicar aquilo que é mais simples. Ou você mesmo pode pesquisar algo que é mais simples. Então é necessário não pular etapas. Por isso que quando eu comecei a live, eu fui falando em tópicos. O que eu fazia, o que eu tinha que saber? Os elementos da música de forma separada. E depois, a sonoridade dos intervalos. E depois, a sonoridade dos graus da harmonia. E depois, ouvir a música, ouvir várias vezes a música e tentar descobrir em que grau que a música está, qual sensação que ela está passando. E depois eu pego o violão e tento encontrar o tom e tento ver as sequências dos acordes. Gente, quando eu faço as etapas da forma correta, sem pressa, tranquilamente, eu consigo fazer com maestria, eu consigo tirar de forma bela. Agora, quando eu quero pular a etapa, eu já pego o violão e fico assim, que eu vejo muito músico fazer isso. E no meu ministério tinha isso, eu puxava a orelha do pessoal. Pegava no violão e queria tirar a música assim. Ouvia a música ali e fazia assim,
acorde, fica procurando outro acorde, não sabe para onde vai. Quer achar de ouvido, mas na loucura. Quer achar na loucura. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? E não sabe para onde vai. Se você não conhece o campo harmônico, se você não conhece as sensações, como que você vai conseguir encontrar os acordes? Como que você vai conseguir encontrar? Então por isso que você tem que conhecer primeiro, tá? Se você não viu a live da semana passada, onde eu falei sobre as funções de cada grau do campo harmônico, assiste, tá no meu feed. É fácil, é só você ir lá e assistir a live. Se você não conhece todas as etapas, volta uma etapa. Não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha de voltar uma etapa, tá? Às vezes acontece isso muito. O músico toca há muito tempo, mas ele não tem teoria, ele não conhece a teoria, ele pulou etapas e ele tem vergonha de voltar uma etapa. Não tenha vergonha. É muito melhor você construir cada etapa bem feito, estruturado e lá na frente você ser um mestre no que você está fazendo, do que você tocar há muito tempo e não tocar com perfeição. Tá? Por exemplo, eu tocava guitarra no meu ministério, tá? Tocava guitarra e violão. Só que eu tenho muito mais facilidade com o violão, com base, com harmonia. Eu tenho dificuldade com solos de guitarra rápidos, arpejos, solos com muitos arranjos. Com linhas de melodia muito rápida, eu tenho dificuldade. Eu vou ficar fazendo solos dessa forma porque eu quero ser um guitarrista ágil, porque eu quero ser melhor que outra pessoa, tá? Não, eu quero chegar nesse nível, mas primeiro eu vou tocar bem feito aquilo que eu conheço. Então, se eu conheço muito bem a harmonia do violão, se eu sei tocar violão, a base do violão com maestria, é isso que eu vou me propor a fazer bem feito. Não quer dizer que eu não vou buscar aprender as escalas, aprender a tocar mais rápido os solos, não quer dizer isso. Quer dizer que eu não vou pular etapas. Quer dizer que o que eu sei, eu faço bem feito. Agora, o que eu não sei, eu não me meto a fazer. O que eu não sei, eu aprendo primeiro com calma, depois eu coloco. Isso acontece muito. Às vezes o ministério vai ensaiar, ensaia um pouquinho, ensaia 15 minutos, 20 minutos e quer tocar a música já. Sai um regaço, vira um regaço a música. Sai tudo errado, não tirou as vozes da música, não tirou os solos da guitarra bem feito, tirou de qualquer jeito e quer fazer ao vivo, lá no grupo de oração, na missa, no show, quer fazer ao vivo de uma vez, quer tocar para todo mundo ver. Chega na hora, faz uma lambança e fica horrível. Por quê? Porque pulou etapas, porque não se dedicou a fazer aquilo da forma certa. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa ouvir muito bem as músicas, não pular etapas para que a gente consiga tirar de ouvido. Vamos lá, vou dar mais uma dica, a gente tem mais um tempinho ainda, tá? E eu vou dar mais uma dica que eu uso para tirar de ouvido. Quando eu pego o violão, que eu já ouvi a música, eu já conheço a música, eu já conheço as sensações da música, aí eu vou pro violão. Quando eu pego o violão, sabe o que eu gosto de tirar primeiro? Os baixos da música. Os baixos. Nossa, mas por que se você não vai tocar baixo? Por que eu tiro baixo se eu não gosto de tocar baixo? Porque o meu ouvido, a percepção do meu ouvido para as notas graves, ela é muito boa. Eu consigo saber aonde o baixo está indo. E sempre a linha de baixo, tá? Ela vai me mostrar também aonde está indo os acordes. Porque o acorde ele pode ser um Ré, mas ele pode ser um Ré com baixo em Fá sustenido. Então quando eu toco aqui e encontro um Fá sustenido, e sei que ele está num campo harmônico ali que não pode ser um Fá sustenido maior ou um Fá sustenido menor,
eu sei que é um Ré com baixo em Fá sustenido. Ou, por exemplo, eu estou num campo harmônico de Sol. E a música faz assim, ó. Eu escuto o baixo e ele faz assim, ó. Quando eu escuto esse movimento de queda, ó, de queda na harmonia, ela está caindo, ó. Quando eu escuto esse movimento de queda, eu sei, se ele estiver na harmonia de Sol, que é Ré, que é Sol, Ré com Fá sustenido e Mi menor. Eu sei. Por quê? Porque eu conheço os acordes do campo harmônico de Sol e eu sei que quando tem essa queda aqui, ó, normalmente é um Ré com Fá sustenido. Então por isso que eu gosto de tirar os baixos. Pessoal, alguma pergunta? O que vocês acharam? Me diz aí, conseguiram entender bem? Deu para entender o conteúdo? Já quero agradecer a todos vocês que ficaram aí, a todos vocês que acompanharam, que Deus abençoe muito. E eu espero que essas lives de terça-feira, né, toda terça-feira às 20h20, que essas lives possam ajudar vocês a crescer como músicos, né, ajudar vocês a aprender cada vez mais. Então, que Deus abençoe muito vocês, tá? As perguntas que vocês quiserem mandar também no direct, ou eu posso abrir também uma caixinha de perguntas depois e vocês mandam lá e eu vou respondendo nos stories durante a semana, tá? Para ir ajudando vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Até!